perfil dos presos que estão hoje no sistema carcerário brasileiro? Quantos são e como as penas estão sendo cumpridas? Quantos são considerados foragidos? O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, vai ajudar a responder estas e várias outras perguntas. Os dados estão sendo coletados em todo o país. O objetivo é ter um cadastro atualizado em tempo real. E este é o tema do artigo 5º de hoje. A nossa Constituição garante o cumprimento da pena em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Também assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. Aqui no estúdio eu converso com o conselheiro Márcio Schiffler Fontes, supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ, e com o advogado Rafael Barreto, que também é professor e especialista em políticas públicas e direitos humanos. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Conselheiro, com a criação deste banco, a gente vai ter um retrato fidedigno do sistema carcerário brasileiro? Eu agradeço o convite para falar de um tema tão pertinente ao artigo 5º da Constituição. O objetivo desse cadastro é justamente proporcionar ao sistema judicial, aos órgãos de segurança e ao país informações seguras, fidedignas sobre esse tema tão relevante e tão atual, embora, é claro, a responsabilidade pelo sistema carcerário seja do Poder Executivo. Mas o que nós temos visto ao longo dos últimos anos é que o sistema judicial de maneira geral e o judiciário em particular, paulatinamente vem ganhando protagonismo também nessa área. E com isso, doutor Rafael, ajuda a garantir a integridade física e moral dos presos que está lá na Constituição Federal? Também gostaria de muito agradecer a oportunidade. Eu acho que o primeiro ponto a ser esclarecido é que o cadastro, o novo Banco Nacional, ele é um grande avanço, né? Ele é algo que é importantíssimo, é o cumprimento, né, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dentro da DPF 347, enfim, ele vem de uma demanda histórica. Contudo, digamos assim, a garantia da integridade física dos presos necessitaria de talvez alguns ajustes mais, né? A gente precisa de informações detalhadas, por exemplo, sobre as unidades prisionais onde cada preso no Brasil está situado. Algo que no novo cadastro, imagino que paulatinamente deva ser contemplado, né? Da mesma forma, é importante garantir, por exemplo, o registro de transferências de um estabelecimento penal para outro. Enfim, alguns elementos da dinâmica da execução penal, da dinâmica, né, prisional, que seria muito importante que o judiciário também pudesse ter o controle estrito, né, de todas essas movimentações, algo que é muito frágil em termos de controle a nível do Poder Executivo dos Estados, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acredito que é um primeiro passo para a garantia de prevenção à tortura e outros direitos mais. E desde 2011, o CNJ já contava com o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Mas a crise do sistema carcerário mostrou a necessidade de ir além, de ter dados mais amplos e mais confiáveis. Foi criado, então, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Vamos conferir aqui na reportagem. Pode rodar. A crise no sistema carcerário preocupa. Uma parte do problema está na falta de dados completos e de informações confiáveis sobre a população carcerária. Foi por isso que o Conselho Nacional de Justiça atualizou o Banco Nacional de Mandados de Prisão. A nova versão, batizada de Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, ou BNMP 2.0, foi lançada em novembro do ano passado. Para a presidente do STF e do CNJ, ministra Carmen Lúcia, a plataforma tem uma proposta mais ampla. Além de monitorar as ordens de prisão expedidas pelo Judiciário, faz um controle de quem chega e de quem é solto. Nós vamos ter o número exato de presos, porque hoje isso é contado basicamente pelo número de quentinhas que passam para os presídios ou de pães e, portanto, isto é, no mínimo, uma tendência, no máximo, uma irresponsabilidade. Dizer que nós temos tantos presos, não se sabe. Agora nós vamos saber exatamente quantos temos, quais são presos condenados, quais são presos provisórios, se essa provisoriedade é por ausência de término do processo, ou se é porque tem a primeira julgamento, por exemplo, em primeira instância, ele continua provisório, porque ainda não terminou, enfim. Vamos ter um quadro da questão carcerária no que se refere
ao Poder Judiciário. Profissionais de todos os tribunais brasileiros passaram por cursos e treinamentos. A medida ensinou a operação do sistema e criou a consciência da necessidade de dados mais precisos. Os tribunais foram tocados pela necessidade, pela premissa da ferramenta, da importância, a relevância dessa ferramenta, e ao longo dos meses, né, a gente sentiu um reforço no trabalho, no apoio dos tribunais e nas tarefas nesse sentido de efetuar o cadastro desses presos. Conselheiro, em que essa versão 2.0 avançou? A própria questão da localização exata, em que estabelecimento prisional o detento se encontra, eventuais transferências, o número, como foi já mencionado pela presidente Carmen Lúcia, os documentos relativos à prisão, os mandados de prisão, os alvarás de soltura, as guias de recolhimento, todos padronizados, todos unificados, tudo isso esse novo sistema apresenta. O principal é que, embora ele não resolva tudo, nem contemple toda a problemática do sistema, por exemplo, nós temos o sistema socioeducativo, que por enquanto ainda não foi abrangido, mas é que esse novo sistema, cumprindo uma decisão judicial, como também já foi aqui recordado, dá uma resposta efetiva, segura, de dados confiáveis que até hoje o país não tinha. E note-se bem, nenhum país com grande população carcerária, posso lembrar dos Estados Unidos, a China, a Rússia, o Irã, o México, nenhum país com grande população carcerária possui uma recuperação e uma sistematização de dados tão precisa como esse sistema que o CNJ, que já vem falando disso desde a sua criação praticamente, desde 2006, agora na gestão da ministra Carmen Lúcia, apresenta uma plataforma básica para se defrontar com esses problemas. Isso ajuda muito na formulação de políticas públicas também, doutor Rafael? Sem dúvida. Eu acho que, sobretudo, a formulação de políticas públicas pelos tribunais de justiça, né? Então, no Brasil, a gente tem lidado com a dinâmica carcerária tradicionalmente com um instrumento, por excelência, o conhecido mutirão. Então, nos reunimos, a gente faz uma força-tarefa, a gente faz um mutirão e vamos tentar, né, rever os processos, rever a situação de cada preso e tentar, assim, eventualmente identificar um benefício, uma progressão de regime e diminuir a carga carcerária. Uma grande mudança que teve recentemente foi em relação às audiências de custódia, que buscou aí um outro mecanismo de diminuir a porta de entrada, né? Ou seja, identificar prisões ilegais, indevidas, no processo, né, logo após o flagrante. Entretanto, a gente precisa avançar para além disso, né? E eu acho que o banco, né, as informações precisas, elas podem alterar essa dinâmica. Enfim, eu acho que ajuda, paralelamente a isso, também ao sistema de administração penitenciária do Poder Executivo a pensar, né, como gerenciar isso, tendo em vista que tem que separar os presos conforme o regime, conforme a dinâmica, enfim. É um potencial muito grande para, a partir daí, se pensar novas políticas. E quem é que vai abastecer esse banco, conselheiro? É alimentado, basicamente, com dados do Poder Judiciário, de modo que são os juízes e servidores do Poder Judiciário que, nos últimos meses, já vêm se beneficiando de uma plataforma que o CNJ já tem pronta desde o final de 2017, desde o final do ano passado. E como essa experiência está sendo avaliada por quem é responsável por implementar este cadastro nos estados? A nossa produção entrou em contato com diferentes tribunais, mas como não dá para ouvir a todos, nós vamos mostrar para vocês um depoimento de cada região. A gente começa por Santa Catarina, que participou do projeto piloto. Pode mostrar aqui. O Tribunal de Santa Catarina participou do projeto piloto de implantação do novo BNMP. O desafio foi grande, pois diversas regras do sistema foram concebidas durante o próprio processo de implantação. Depois, houve uma fase de adequação do acervo de documentos ao novo formato do BNMP. Foram 3 meses de intensa mobilização de magistrados e servidores para registro de mais de 20 mil prisões e de quase 7 mil mandados de prisão. Hoje, o nosso tribunal encaminha ao BNMP, de forma automatizada, os dados de todas as prisões e de todos os mandados. A expectativa agora reside no potencial que ainda pode ser explorado, como a formulação de políticas judiciárias com base no conhecimento dos cenários estaduais e nacional e o recebimento de dados biométricos de presos, em especial os que ingressam por meio de audiência de custódia. Conselheiro, ela falou aí da questão dos ajustes que foram feitos na fase de implementação do banco. Foram muitos? Enquanto antes nós tínhamos
cada poder judiciário local tratando da sua forma, com seus documentos, com padrões locais de documentos, refiro-me especialmente aos mandados de prisão, aos alvarás de soltura, guias de recolhimento, e alimentava ou passava essas informações para o velho BNMP, que existe desde 2011, por força de lei e por força de resolução do CNJ. A partir do novo sistema, não. Esses documentos são produzidos dentro da plataforma do CNJ. Aí é que reside a confiabilidade praticamente máxima desse novo sistema. Então, não há dúvida nenhuma que essa nova modalidade ou essa nova sistemática impôs aos tribunais um esforço hercúleo e no sentido, claro, de que o Ministério Público seja beneficiado, as polícias sejam beneficiadas, a defesa seja beneficiada, o Poder Executivo seja beneficiado, mas não há dúvida nenhuma que o esforço que nós temos visto os tribunais empreenderem nestes primeiros meses de 2018 é digno dos maiores elogios. Doutor Rafael, e esse acompanhamento dessas informações vai ajudar também a defesa do preso? A diferença que eu acho é que com o banco vai haver, exatamente, desburocratizou os procedimentos dentro dos tribunais. Então, eu acho que isso também aumenta, de alguma maneira, a agilidade com que os processos tramitam, né? Os servidores vão deixar de estar preenchendo talvez 2 ou 3 plataformas e preencher só uma, que potencialmente eu acho que aí aumenta a agilidade da prestação jurisdicional, o que necessariamente aumenta a defesa, né? Os recursos vão ser julgados mais rápido, os processos vão tramitar mais rapidamente. Enfim, eu acho que há uma série de benefícios interessantes vindos a partir daí. Entretanto, é isso, né? A gente não é uma grande inovação para a defesa no sentido de que a informação que ele já tinha por outros meios, ele vai ter, mas eu acho que o sistema da prestação jurisdicional é que se beneficia e, indiretamente, né, a defesa e a garantia de benefícios processuais. E do sul para o sudeste, o Espírito Santo foi o primeiro estado a concluir a implementação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Vamos conferir aqui. Pode rodar. Nossa experiência com o cadastramento das pessoas presas no BNMP 2.0 foi muito exitosa a partir da criação de uma força-tarefa, ou seja, houve o recrutamento de um grupo de servidores que trabalhou em regime de dedicação exclusiva na Corregedoria Geral de Justiça, apenas para realizar o cadastro dessas pessoas presas. Além disso, as varas de execuções penais, as varas criminais, as varas de família também se dedicaram ao máximo a partir da liderança dos seus juízes, no sentido de que o tribunal pudesse cumprir essa meta de cadastramento. E nós ficamos muito satisfeitos em obter um resultado positivo, sendo o primeiro Tribunal de Justiça da região Sudeste a concluir o cadastramento de todos os seus presos no BNMP 2.0. Esse engajamento, essa força-tarefa é fundamental, né, conselheiro? É fundamental e revela também um aperfeiçoamento disso. Como o foco é o preso, seja nos processos de execução penal, seja naquelas ações penais com presos provisórios, necessariamente tem de haver um saneamento do processo. Então, aquilo que o mutirão, basicamente, não só, mas basicamente aquilo que o mutirão realizava de uma maneira local, parcial, restrita, vem sendo realizado ao longo dos últimos meses um mutirão silencioso nacional de todos os processos que contenham presos. Então, mais uma vez, de maneira muito elogiável, os juízes e servidores do Poder Judiciário brasileiro, sem alarde, sem propaganda, vêm se dedicando e prestando esse grande serviço ao nosso país. Doutor Rafael, e esse engajamento dos servidores ajuda também a que eles conheçam melhor o sistema para o qual eles trabalham, né? Eu acho que o engajamento dos servidores dentro da prestação jurisdicional da justiça criminal, ela é central, né? São as pessoas que muitas vezes auxiliam ao juiz nas audiências, que auxiliam na produção, né, das decisões, que dão agilidade, que pensam a pauta de julgamento, enfim. São os grandes, digamos assim, as grandes peças também por detrás da figura do magistrado, que é a centralidade, né, do poder decisório, e que eles estarem apropriados disso e estarem, né, incorporados, sem dúvida nenhuma, também facilitará uma melhor prestação no futuro. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você.
Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente conversa sobre o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Aqui no estúdio, eu converso com o advogado Rafael Barreto e também com o conselheiro do CNJ, Márcio Schiffler Fontes. Nós vamos agora conferir como foi a implementação do cadastro de presos no Centro-Oeste. Vamos mostrar o depoimento que veio do Mato Grosso. Pode rodar. Tivemos algumas dificuldades, sem dúvida, tanto pelo sistema que, por vezes, se apresentava instável, bem como com as dificuldades de link de internet no interior do estado e, por vezes, alguns aprimoramentos do próprio sistema que geraram certa dificuldade. Temos a certeza de que esse banco trará uma possibilidade de avaliação do sistema prisional de uma forma muito mais eficiente pelo Poder Judiciário. Com certeza, os números poderão ser mais bem verificados, a população carcerária, bem como o número de vagas existentes, e a movimentação de presos também poderá ser bem avaliada pelos juízes, de modo a saber onde estão esses recuperandos e, da mesma maneira, o cumprimento dos mandados de prisões, porventura, existentes em outras unidades da Federação. Doutor Rafael, a juíza falou aí em dificuldades que devem ser comuns a muitos locais, né? O que é mais difícil na implementação de um cadastro tão amplo como esse? Eu acho que são várias as dificuldades. Eu acho que, do ponto de vista de internet e de acesso a questões básicas, é o mínimo. Mas, por exemplo, o cadastro, ele registra dados de perfil socioeconômico complexos. Por exemplo, um dos dados do cadastro é se a pessoa é dependente química. Então, é também uma curiosidade, né? É importante a gente ver como isso vai ser aplicado na prática, se isso será uma autodeclaração em audiência da pessoa, se haverá um laudo médico ou psiquiátrico de alguém que ateste, né, a condição de dependência química. Não precisa dizer que, em a maioria das comarcas, não há psiquiatras ou médicos, seja vinculados ao judiciário, seja no serviço público de saúde descentralizado, nos pequenos municípios. Então, há várias dificuldades de implementação a partir disso, pela estrutura como o Brasil se organiza, né, pela diversidade de serviços públicos que isso demanda. Acho que um outro ponto que é importante também ressaltar é que o potencial, né, a juíza comentou, né, você saber onde, do Brasil inteiro, saber que mandatos existem, onde os presos estão. Isso também abre uma margem muito interessante para a gente pensar em transferência interestadual de preso. Algo que o Brasil não existe uma política pública ou rubrica orçamentária para fazer. Saber ter essa interligação de dados talvez proporcione, né, a possibilidade de políticas públicas para transferências interestaduais com recursos, né, próprios para a gente poder fazer isso e garantir direitos básicos, como, por exemplo, o direito à visita e à convivência familiar. É importante, né, conselheiro, o preso estar próximo ali da família dele? Isso vai ser possível, como diz o doutor Rafael? Quando se fala em sistema carcerário, é até difícil falar num sistema carcerário nacional. As realidades são muito distintas, né, do sul, do sudeste, do norte. Né? Também nisso, o Cadastro Nacional de Presos finalmente vai nos permitir um diagnóstico preciso, não só de falta de vagas, que é aquela informação mais básica, mas, por exemplo, quais são as doenças mais prevalentes entre os presos de uma determinada região, ou quais os crimes praticados em determinada região. Será talvez a primeira política nacional de consideração e atenção às vítimas e suas famílias. A vítima poderá, entre outras coisas, saber da soltura do detento, do condenado, do preso. Eles vão ter acesso também, então, aos dados do cadastro? Não aos dados completos, né, mas poderão ter acesso a determinadas informações, uma vez que se prontifiquem, se cadastrem nas varas correspondentes. E vamos ver agora um depoimento que veio da região Nordeste. No Rio Grande do Norte, a criação do cadastro está sendo considerada um sucesso. Pode mostrar aqui. O processo de implantação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi considerado pela Corregedoria e pelo próprio tribunal também como uma situação de sucesso. Nós aprendemos muito durante esse processo, né? A identificação única, né, da pessoa que entra no sistema prisional é uma ferramenta que que está em processo de aperfeiçoamento ainda, mas que o tribunal já identifica, né, que há muitas vantagens, né? Já fizemos a biometria nas principais unidades prisionais. Podemos, a partir do Banco Nacional de Monitoramento, iniciar políticas, né,
perceber o funcionamento do sistema. Então, tudo isso está sendo de grande valia para o Tribunal de Justiça. Conselheiro, o juiz falou aí de biometria, de identificação única. Explica um pouquinho para nós como vai funcionar isso. Várias dessas ferramentas já se encontram disponíveis no cadastro, tal como ele se acha hoje. O registro unificado, único, né, individual de cada preso, nacional, a identificação, a validação eletrônica de a partir de agora, de todos os documentos referentes à prisão. Cada um deles terá aquele chamado QR Code, né, que é uma espécie de um código de barras. Há outras funcionalidades que o sistema já se acha apto a incorporar, como, por exemplo, a biometria, mas isso depende naturalmente de uma série de outras medidas administrativas, desde a aquisição de equipamentos, cadastramento de presos, a possibilidade de se fazer um convênio, uma conjugação de esforços com a Justiça Eleitoral, que tem uma experiência muito própria na biometria também, com vistas a não só resolver o problema do cadastro, né, mas a diversos problemas do sistema de maneira geral, como, por exemplo, a ausência de documentos dos presos. Né? Os presos, muitas vezes, vêm daquela extração social mais desfavorecida na sociedade e, não raro, não possui documentos nenhum. Só vai se chegar, claro, à biometria caso essa parte preliminar também seja vencida. Então, são várias as oportunidades que esse novo sistema oferece, não só para o Poder Judiciário, mas para o país. Doutor Rafael, e esse maior cuidado na identificação dos presos ajuda e muito, né? Assim esperamos, né? O Rio Grande do Norte é emblemático, né? O doutor Fábio Ataíde, é corregedor do TJ de lá. Nós tivemos a oportunidade de conversar logo após o massacre que aconteceu em Alcaçuz, em 2017, no começo do ano. E em visita a gente observou uma situação gravíssima, né? Não havia registros fidedignos nem de quantos presos existiam lá. Há 18 pessoas desse massacre desaparecidas. Não se sabe onde estão, não se sabe em que unidade estavam ao momento do massacre. Os familiares não têm nenhuma informação. E aí há indícios de que possivelmente essas pessoas nem sequer estejam vivas. Então, a possibilidade de você saber exatamente quem está cumprindo pena naquele estado é um avanço. Entretanto, é fundamental passar para que tenhamos o controle de quem está em cada unidade, quais são as transferências que serão feitas e, efetivamente, onde cada pessoa presa, sob a custódia do Estado, está naquele momento. Né? A dinâmica do cadastro, ela se liga muito com a obrigação internacional do Brasil pela Convenção das Nações Unidas contra o Desaparecimento Forçado, que elenca várias obrigações sobre cadastro, que envolve, dentre várias coisas, vários pontos que o banco já cumpre, né? Dizendo qual foi a autoridade que determinou a prisão, qual foi a data, qual é o estado que aquela pessoa está juridicamente. Mas a gente precisa dar um novo salto em relação à localização e a exatamente onde o preso se encontra, para exatamente poder evitar futuras situações como o que aconteceu no Rio Grande do Norte. E a gente fecha o nosso giro pelo país com a região norte. No Pará, também teve esforço concentrado para cumprir a meta. Pode mostrar aqui. O BNMP no nosso tribunal foi implementado através de um esforço concentrado, instituído pela presidência, e nós conseguimos cadastrar mais de 15.500 mandados até o momento. Isso aconteceu por força do esforço concentrado, designando servidores com dedicação exclusiva por mais de 4 semanas, 3 dezenas de pessoas, só aqui na Vara de Execuções, afora todos os outros servidores do interior do Estado, no sentido desse cadastramento. Com isso, além do BNMP, foi possível fazer um saneamento das varas dos processos criminais, que em sua maioria envolvem processos de roubo, majorado, de homicídio e de tráfico, no sentido de dar uma resposta mais rápida, célere e correta para aqueles que se encontram encarcerados e também para as vítimas desses crimes. Portanto, o BNMP vem nos auxiliar nesse sentido, pois se trata de um instrumento, um instituto que nos ajuda a ter dados confiáveis e construídos pelo próprio Poder Judiciário. Conselheiro, a gente viu aí que o Pará aproveitou esse processo para colocar a casa em ordem, para fazer um saneamento. Essa é uma importância também do cadastro, né? Em praticamente todos os estados, o cadastramento das informações dos presos exigiu um saneamento dos processos. Então, se nós tínhamos até hoje, não raro, esforços também de outros atores, posso dar o exemplo da Defensoria Pública, que também procura se empenhar nessa área,
Não raro, o defensor público chegava a uma determinada vara e esses processos não estavam saneados. Então, ele encontrava uma limitação do seu trabalho. Agora, como o sistema exige para o cadastramento um prévio saneamento dos processos, necessariamente todos os esforços que a advocacia privada, que a defensoria pública, que o Ministério Público se proponham a oferecer nessa área, terão de ser necessariamente esforços que digam respeito ao mérito da questão, né? Sem esbarrar nessas questões preliminares que muitas vezes obstam que esses órgãos cumpram com seus deveres. E essa agilidade é sempre importante, né, doutor Rafael? Sem dúvida, eu acho que a agilidade ela proporciona também outras possibilidades, né? Então, por exemplo, há uma doutrina se consolidando em vários países, países desenvolvidos no mundo, em relação ao que eles chamam de números clausos, né? Que é a perspectiva de que eu tenho um número fechado de vagas e eu só tenho aquelas vagas. E aí o judiciário manejar a demanda, né, de prisões conforme as vagas e não conforme as prisões. Isso permitiria também, né, um controle, já que vai ser feito em tempo real, de saber exatamente quantas pessoas tem correspondente a quantas vagas e futuramente talvez pensar num manejo da administração prisional utilizando outras medidas menos restritivas, né, como que vão desde alternativas penais, tornozeleiras eletrônicas, etc., como maneiras efetivamente que substituam a prisão, né, e garantir, assim, potencialmente uma diminuição da superlotação e das condições catastróficas que nós temos do sistema prisional brasileiro. Bom, eu sei que a gente teria muito mais a discutir aqui, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. O artigo 5º de hoje está ficando por aqui. Doutor Márcio, doutor Rafael, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. E eu agradeço. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Você pode enviar uma sugestão de tema para o nosso e-mail. Também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça e nos acompanhar pelas redes sociais. Até o próximo artigo 5º. Tchau.